Em um futuro próximo, uma crise terrível se alastra pela Europa, e as pessoas estão ficando sem o básico para viver. Os governos começam a cair e um regime chamado "não é suficiente", que decide lidar com a escassez de recursos, exterminando pessoas. Primeiro matam os idosos e depois as mulheres grávidas e as crianças. Alguns países como a Irlanda, a Islândia e a Noruega conseguiram parar o massacre e se opõem ao regime. Muitas pessoas estão fugindo para esses países. Entre estas pessoas está Nico e a sua mulher grávida Mia. Em uma noite, um contrabandista os leva para o porto local, onde correm entre os containers para encontrar uma forma de escapar. Quando um cão os bloqueia, eles tomam uma outra direção, e têm o cuidado de se esconder em helicópteros. Conseguem ouvir a polícia prendendo alguns fugitivos, mas conseguem passar por eles, e encontram outro contrabandista que lhes pede mais dinheiro. Então deram as alianças de casamento. Depois, o casal entra na parte de trás de um caminhão com um grupo de mulheres que também estão fugindo com os seus filhos, e até um cão. Mia tira a ligadura que escondia a barriga, e fica preocupada, porque muito tempo que não sente o bebê mexer. Nico ensina onde encontrar o pé do bebê, porque é aí que a criança sempre chuta. Ele também dá uma barra de Snickers que estava guardado para comer quando chegarem à Irlanda, como um pequeno prêmio de celebração. Um dos refugiados faz um buraco no caminhão e deixa entrar a luz. Mia observa as outras crianças e se sente culpada, porque ela e Nico deixaram a outra filha para trás. Mas Nico lembra que os soldados a levaram, e isso significa que ela está morta. Depois de apenas algumas horas de viagem, o caminhão faz uma parada para recolher mais refugiados. As pessoas entram rapidamente e o caminhão fica muito cheio, e o contrabandista anuncia que vão dividir o grupo em dois, deixando as mulheres e as crianças aqui, e os homens em outro veículo. Nico tenta explicar que já estava neste caminhão com a sua mulher, mas é ignorado e levado embora. As portas são fechadas e Mia vê seu marido desaparecer, por isso usa o celular para ligar para ele. Nico diz para não se preocupar porque os caminhões estão indo na mesma direção, por isso vão se encontrar mais tarde. Por agora, ela tem que poupar bateria e ficar de olho nas suas coisas. Enquanto o caminhão continua a viajar, Mia observa o mundo exterior através do buraco, perturbada pela violência em cada esquina. Matam sem piedade, e as mulheres são levadas em jaulas como se fossem gado. Algum tempo depois, o caminhão para quando chegam a um posto de controle, e todas as mulheres correm para se esconder nas traseiras. O motorista apresenta os documentos para mostrar que está transportando uma carga, mas os soldados abrem o caminhão para verificar. À primeira vista, só vê algumas caixas, porque os refugiados estão escondidos atrás de um muro falso. O líder desconfia e manda um dos seus homens entrar, e ir o mais longe possível, e disparar na parede lateral. O homem faz e vendo a diferença, o líder percebe que há um compartimento escondido. Ele entra e pede às mulheres para saírem. Temendo o pior, Mia sobe para cima dos caixotes mesmo antes de uma das mulheres abrir a parede falsa. O líder a mata e os outros soldados abrem fogo para matar todo o grupo, enquanto espirra sangue em Mia. No final, os únicos de pé são o cão e uma criança. O cão consegue fugir, mas os soldados atiram na criança. Depois deles terem desaparecido, Mia chora e envia uma mensagem ao marido, e diz para ele se esconder. Algumas horas depois, o caminhão chega a outro porto, e o container é movido para ser levado para um navio. Mia tenta telefonar para Nico, mas ele não atende, por isso ela deixa outra mensagem dizendo que o navio vai levar ela. Depois verifica o que tem na mala, e acende uma luz antes de adormecer. Algum tempo depois, Mia acorda quando o container começa a balançar. Através dos buracos deixados pelas balas, consegue ver os marinheiros correndo de um lado para o outro, porque uma tempestade forte, e está destruindo o navio. Mia começa a gritar por socorro, enquanto rola de um lado para o outro, até que uma aterragem a derruba. Momentos depois, Mia acorda e descobre que a água está entrando no container através dos buracos. Quando olha para fora, descobre que o navio afundou, e que agora todos os containers, incluindo o dela, estão flutuando no meio do março. Ela começa a entrar em pânico e tenta telefonar para Nico, mas o celular foi esmagado, e não funciona. Depois tenta de outro celular, mas não sabe a senha para fazer ele funcionar. Depois de verificar que o bebê está bem, Mia repara que continua entrando água no container, por isso começa a abrir as caixas para encontrar algo que possa usar. Infelizmente, só tem coisas como recipientes de plástico, televisões, álcool e fones de ouvido, e encontra também um monte de blusas com capuz e veste uma. Depois de olhar em volta, começa a pegar todas as coisas que caíram do seu saco, incluindo uma fita e um canivete suíço. Colocou a fita nos buracos para a tampa, e encontra o seu diário, e se conforta com uma foto da sua família. De repente, ouve alguns gritos, e olha através do buraco e vê um container afundando com pessoas lá dentro. Desesperada, Mia começa a gritar o nome de Nico, e coloca o seu cartão SIM no celular que está funcionando, mas Nico não atende, e o container afunda, e que leva Mia a ter um esgotamento. Durante as horas seguintes, Mia continua tentando ligar o celular, mas sem sucesso. Quando a noite cai, ela pega na faca porque está pensando em acabar com tudo, mas de repente sente o bebê mexer. Mia decide viver para o bebê e adormece, enquanto ouve o canto das baleias lá fora. Momentos depois, Mia repara que um caixote pendurado está balançando e sai antes de cair. No entanto, isto faz com que a água comece a encher o container a grande velocidade, e Mia pensa que está prestes a se afogar, mas de repente acorda, e percebe que foi apenas um pesadelo. Vê que a corda soltou e que a caixa estava caindo, por isso empurra uma caixa debaixo e corta, e encontra mais vasilhas de plástico.
No início, fica frustrada, mas tem uma ideia, retira a borracha das tampas e usa para tampar os buracos inferiores. Depois, pega uma mangueira de uma máquina numa das muitas caixas e coloca em outro buraco para retirar a água. Também encosta 2 caixotes na parede para ter um lugar para se deitar e marca os níveis de água com a fita, fazendo a contagem decrescente dos dias até atingir o limite. Depois de tentar ligar novamente o celular, sem sucesso, Mia coloca alguns fios dos fones e pendura as fotografias e seu diário para que possam secar. Depois, verifica as suas provisões, se certificando de que raciona as garrafas de água e a comida corretamente. Descobre também que o isqueiro ou furadeira que foram deixados cair por outras pessoas ainda estão funcionando. De repente, o seu celular recebe uma chamada de um número desconhecido, e Mia atende, e é o Nico. Ele não podia atender antes porque a bateria tinha acabado, e está vivo porque o outro motorista os enganou. Em vez de os levar ao porto, abandonou o grupo nos arredores da cidade. Mia conta o que aconteceu e Nico promete que vai salvar ela, mas, por agora, ela tem que ter bateria e viver para o filho deles. Mia sente uma contração e pede ao bebê que espere um pouco mais. Ela come e move as caixas, mas o tédio depressa se apodera dela. Mia repara que se aproxima uma tempestade e sente outra contração, pelo que espera que seja falso alarme. A tempestade balança o container e o bebê está mesmo nascendo. Mia grita de dor quando a água começa a entrar novamente no container, e o celular toca, mas cai da mão dela. Sem outra alternativa, Mia tira o vestido e se pendura nas cordas, enquanto se levanta e dá à luz o bebê na água. O cordão umbilical está enrolado em volta do pescoço do bebê, mas Mia tira rapidamente e dá palmadinhas nas costas do bebê até ele chorar. Em seguida, Mia sobe para cima de um caixote e segura a criança, esperando que a tempestade passe. Na manhã seguinte, Mia sente a placenta saindo do seu corpo e guarda em um recipiente de plástico. Depois disso, arruma o lugar e coloca o bebê em uma pequena caixa em cima da blusa, enquanto verifica suas coisas. Come um pouco de comida de uma lata, mas o celular foi danificado pela água e não está funcionando. Para piorar a situação, o bebê não para de chorar e Mia tenta amamentá-lo, sem sucesso. Quando Mia ouve o som do metal do container ranger, tem uma ideia, usa a furadeira e começa a fazer buracos no teto, na esperança de cortar um quadrado que lhe permita sair. O barulho faz com que o bebê chore mais. Ela tenta acalmar ele, mas não consegue. Mia fica nervosa e começa a gritar com o bebê. Quando ela percebe o que fez, pede desculpa. Momentos depois, Mia sente o peito reagir e tenta novamente alimentar o bebê. Desta vez, sai leite e a criança se alimenta finalmente. Quando a exaustão finalmente faz ela sentir, Mia não consegue parar de comer toda a comida que tem. Depois volta a furar o teto, mas, infelizmente, a furadeira fica sem bateria antes de ela conseguir acabar. Em seguida, ela coloca o cartão SIM de volta no celular original, mas continua sem funcionar. A frustração finalmente toma conta dela, e começa a ela a tirar todas as suas coisas com fúria. Quando encontra a canivete suíço, tenta usá-la nos buracos do teto para terminar o trabalho, mas isso começa a ferir as suas mãos. Com o passar do tempo, Mia não tem mais nada para fazer senão cuidar do bebê, molhando a pele da criança, para ajudar a suportar o calor. Quando tenta dormir, é muito difícil porque o seu estômago está sempre roncando por falta de comida. No final, o desespero vence e Mia decide comer a sua própria placenta. De repente, volta a ouvir as baleias lá fora, e, quando olha para fora, a baleia bate no container, fazendo com que o bebê volte a chorar. Mia bate nas paredes do container, assustando de novo a baleia. Na manhã seguinte, Mia tenta novamente com o canivete suíço e os buracos, mas ele quebra. O celular continua não funcionando e Mia bebe a última água limpa. Se sentindo tonta por causa do calor, Mia pega um pouco de água do mar e joga na cabeça, e começa a lamber as gotas da água do teto. Infelizmente, isso deixa ela doente ao fim de alguns minutos. As tonturas vão piorando com o tempo e, de repente, a Mia vê um avião de papel nas suas pernas. Nesse momento, aparece a sua primeira filha. Mia chora e Nico também aparece ao seu lado, lembrando-lhe que a culpa não foi dela. Quando Mia acorda deste sonho, se sente melhor porque finalmente está chovendo, e a água está caindo pelos buracos. Mia bebe um pouco de água, e recolhe o máximo que pode nos recipientes de plástico. Pega também na lata, mas quando a tampa se parte, tem uma ideia. A corda dos caixotes é colocada nos buracos do teto, e a Mia começa a puxar para baixo, até que finalmente consegue abrir um buraco, que permite a entrada da luz do sol. Depois disso, Mia sobe para cima do container, e vê que não tem terra à frente. Ela e o bebê dormem lá em cima para pegar ar fresco, e quando chega a hora de trocar o bebê, Mia joga o capuz sujo na água. Isto atrai a atenção de um bando de peixes, pelo que Mia se apressa a pegar em uma corda, e num pedaço de metal, para tentar pescar. No entanto, por muito que tente, não consegue acertar nenhum peixe. Depois de desistir, vê de repente em um avião passando e corre imediatamente para o container, e partiu uma televisão, ficando com um pedaço de vidro. Depois, volta a sair, mas, fica pressa, e machuca a perna. Ignorando a dor por enquanto, usa o pedaço de vidro para refletir a luz do sol, mas o avião não a vê e vai embora. Desiludida, Mia volta para dentro do container, e usa alguns fios e pequenas peças de metal para tampar a ferida. É um processo muito doloroso, e ela tenta facilitar com álcool. Depois vê as centenas de fones de ouvido, e tem outra ideia, com os fios, começa a fazer uma rede. Depois de pronta, atira no mar com um pano sujo, e consegue finalmente pescar alguns peixes, e come eles cru. Nos dias seguintes, Mia trabalha na sua sobrevivência.
Está sempre tirando a água do container com a mangueira e continua pescando com a rede, guardando muitos peixes nos recipientes de plástico. Também pega umas folhas de papel do seu diário para escrever um monte de notas de SOS e coloca dentro das vasilhas de plástico e joga no mar, na esperança de que alguém as encontre. Uma tarde, Mia mostra ao bebê todas as fotos da família e decide dar à criança o nome de Noah, em homenagem à avó, que é o nome que Nico queria. Também mostra uma foto da irmã, contando a história de como os soldados a levaram e como ela ainda se culpa por isso. Ao fim da tarde, Mia repara que Noah está com frio, por isso, usa um pouco de álcool e um isqueiro para acender uma fogueira. No meio da noite, Mia ouve algo bater na parede e sai para descobrir que se trata apenas de uma vasilha de plástico. Nesse momento, o seu celular começa a tocar, e ela fica encantada ao ouvir a voz de Nico, mas infelizmente ele tem más notícias. Tentou roubar um barco, mas foi visto pelos soldados e levou um tiro. Agora nesse momento está escondido, mas está perdendo muito sangue, e já não lhe resta muito tempo. Nico telefonou para se despedir e fazer com que Mia prometa que vai sobreviver. Por isso Mia coloca o celular ao lado de Noah, para que ele possa falar com ela e ouvir os seus barulhinhos. Depois de Mia e Nico dizerem um ao outro "eu te amo", a bateria do celular acaba e o vento apaga o fogo, enquanto Noah chora. E Mia ainda lembra que tem a barra de Snickers que ela guardou para o fim da sua viagem, como prometido. No dia 26, Mia está prestes a perder a cabeça. Há desenhos e reclamações em folhas de papel coladas nas paredes do container, que está quase atingindo o limite de água, pelo que Mia e o bebê estão agora vivendo em cima dele. Mia também usa a madeira do caixote, os recipientes de plástico e a corda para montar uma jangada. De repente, uma gaivota pousa no container. Isso dá esperança a Mia, porque significa que devem estar perto de terra. Mais tarde, Mia consegue acender uma nova fogueira e prepara uma vela para a sua jangada. De repente, ouve um barulho dentro do container e percebe que está se afundando. Mia mergulha para recolher todas as suas fotos. Também vê a barra de Snickers dentro de uma vasilha de plástico, por isso arrisca e vai mais para dentro para pegar. Enquanto a água empurra a jangada com Noah para longe, o pé de Mia fica preso em uma corda e ela tenta sair, tentando não se afogar. Com um pedaço de metal, consegue cortar a corda e nada rapidamente para fora do container, antes dele afundar. Quando Mia chega à superfície, fica aterrorizada ao descobrir que não consegue ver Noah. Nesse momento, passa um tempo e expele um pouco de água, que atinge Noah e a faz chorar. Agora Mia pode seguir a direção do barulho e reencontrar a sua filha. Na manhã seguinte, enquanto flutuam, Mia abre um recipiente de plástico e joga fora alguns peixes, na esperança de atrair alguns pássaros. Em breve, um bando de gaivotas voa por cima deles, e um barco que navega nas proximidades repara isso. Eles vão com o barco naquela direção, e resgatam a pequena jangada, encontrando Noah lá dentro, viva. Tem também uma corda saindo da jangada e a cair no mar. Por isso eles começam a puxar até o corpo de Mia sair. Os marinheiros começam imediatamente a fazer reanimação. Porém Mia não acorda, mas não desistem pelo bem do bebê. Depois de muitas compressões torácicas, Mia reage finalmente, e os marinheiros entregam o bebê antes de usarem o rádio para pedir ajuda. Mia demora um momento, e percebe que está em segurança, e quando olha para o horizonte, vê que se estão aproximando da Irlanda, o que significa que vai poder ter a vida nova que queria. Se inscreva no canal, deixe seu like. Obrigada por assistir.